Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Enfim, terminou o mês de janeiro, interminável mês de janeiro. E a gente está aqui mais uma vez nos Jardins do Povo para mais um Pra Começo de Conversa, aquele nosso espaço religioso, né? De todo sábado, onde a gente traz aqui seus comentários, suas críticas, enfim, aproxima aqui o assinante do Povo Mais da nossa produção aqui no Povo. Vamos começar aqui com o primeiro comentário do nosso assinante Sérgio Ferreira, né? Ele comenta aqui a reportagem Famílias Influentes nas Prefeituras do Ceará. Diz aqui o Sérgio, tudo dominado. Percebe-se que o coronelismo familiar continua, apesar de que com nova roupagem, né? Ele está comentando aqui uma reportagem do colega Érico Firmo, editor de política aqui do Povo, que fala dessa perpetuação de famílias, né? De núcleos políticos familiares em vários municípios do Ceará, né? Em várias cidades a gente tem disputas que há muitos anos, né, às vezes até décadas, estão resumidas ali entre uma família contra a outra, às vezes até a mesma família que se rachou em algum momento e você vê, né, irmão disputando contra irmão, primo contra primo, enfim, ou você tem muitas vezes, né, uma família que entra e toma o lugar de outra, né? Eram duas famílias, vem uma terceira e aí volta a ser uma disputa bastante familiar. E nessa eleição de 2024 não foi diferente, né? A gente teve muitos episódios com isso. É disso que fala o Érico Firmo e comenta aqui o nosso assinante, né? O Érico destaca, inclusive, o caso lá de Sobral, que talvez seja um dos números, né? Um dos municípios mais simbólicos na eleição desse ano, né? Berço político de Cid Gomes, ex-governador daqui do Ceará, ex-ministro da Educação, também berço político do irmão dele, né? Ciro Gomes, não Natal, né? O Ciro é nascido em Pindamonhangaba, em São Paulo, mas fez carreira política, começou lá em Sobral também, assim como o Cid, esse sim, nascido em Sobral. Então, lá no berço político dos Ferreira Gomes, havia 28 anos que eles tinham o governo lá da prefeitura de Sobral, ininterruptos, né? E o que foi terminado nesse ano agora, 2024, no ano passado, com a eleição do Oscar Rodrigues, né? Deputado estadual. E o curioso é que tira-se um grupo ali que há 28 anos estava no comando, muito centrado na figura dos Ferreira Gomes, né? Foi o Cid prefeito, foi o Ivo Gomes agora, que é irmão dele, estava prefeito também lá de Sobral, e assume o Rodrigues, né? Oscar Rodrigues, que também é patriarca de uma família política, vejam só, né? O filho dele é deputado federal, Moses Rodrigues, e um outro filho dele, o Judson Rodrigues, foi eleito também ano passado prefeito de outro município do Ceará, o Mirim. Então mostra aí que, né, sempre pode acabar uma dinastia, mas pode começar outra, por que não, né? Mostra que essa questão do componente familiar está muito presente mesmo na política cearense e não só no interior. A gente teve aqui na região metropolitana de Fortaleza muitos casos, né, nesse mesmo sentido. Um dos que se destaca ali é o ex-prefeito do Eusébio, o Acilon Gonçalves, que elegeu o sobrinho, o doutor Júnior, prefeito, né, sucessor dele lá no Eusébio, reelegeu o filho dele, o Bruno Gonçalves, prefeito de Aquiraz, elegeu a nora dele, a esposa do Bruno, vereadora de Fortaleza, a Carla, né, que usava o nome de urna Carla do Acilon. Veja só, ou seja, não tem nem tentativa de esconder. E a esposa do Acilon, né, a Marta Gonçalves, né, deputada estadual. Então mostra ali que tem um poderio familiar muito centrado, né? Você fica até questionando, pô, será que não tem um aliado de fora da família que não poderia estar representando eles nessas vagas? Enfim, parece que o negócio ali preferem ficar fechado. E também, para não dizer que eu estou só falando de gente da oposição, tem também vários outros casos na base, né? Um dos que também chama a atenção agora é o Romeu Aldigueri, que está assumindo hoje, presidente da Assembleia Legislativa, nesse sábado. O irmão dele, Márcio Aldigueri, foi eleito, né, reeleito prefeito de Granja, que é um município ali, né, do extremo oeste do Ceará, e que o Aldigueri, o Romeu, já foi prefeito, inclusive, lá. E é curioso porque o Márcio era vice da ex-prefeita de Granja, que era a Juliana Aldigueri, que era então esposa do Romeu, né? Ela renuncia para o Márcio ascender a prefeitura e disputar a reeleição. Veja só que situação, né? Coronelismo, aí vai depender, né? Tem muita gente que critica o uso desse termo aqui no Ceará, no Nordeste, associam muitas vezes, um preconceito que se tem pelo fato de a gente estar tratando da região Nordeste, né? Por exemplo, você tem em São Paulo, né, clãs familiares que se mantêm muito tempo na política. Olha os Covas lá, né? O ex-prefeito Bruno Covas faleceu, né? E que aí deixou lá o atual prefeito, né, que se reelegeu, inclusive, era de um núcleo familiar do ex-governador Mário Covas, que já tinha vagas, né, poder lá em São Paulo há várias décadas. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vem de uma família que exerceu cargos políticos em várias regiões do Brasil.
já teve presidentes de província e tudo mais. Mas é curioso, né, que nesses casos ninguém nunca fala em coronelismo, né? Fala-se família de forte tradição política. Mas quando você fala de nordestinos, geralmente vem junto esse termo do coronelismo. Enfim, é um debate aí, só queria registrar todas as possíveis interpretações. Qual é a sua, né? Mande um comentário aqui pra gente. Deixe também um comentário nas nossas meios de comunicação que eu vou falar lá no final, que a gente traz aqui. E sobre isso, né, aproveitando, fazer um outro comentário aqui do Saulo Tavares, nosso assinante, que ele comenta a reportagem. Chinesa DeepSeek vai acelerar inovação, dizem analistas. E diz aqui o Saulo, impressionante, com um quesito a mais sobre o ChatGPT. Censura. DeepSeek se censura quando recebe perguntas sobre assuntos proibidos na China. O que nos leva a pensar, que confiança podemos ser, né? O Saulo está falando aqui do DeepSeek, né, uma nova IA chinesa que tirou aí nessa última semana o sono dos investidores ali, das empresas do Vale do Silício, né? Muito debate com relação a ela, muitas empresas tiveram perdas ali bilionárias mesmo por conta do lançamento dessa nova tecnologia chinesa. A Nvidia chegou a num dia só perder quase 20% do valor de mercado ali, questão de 500 bilhões de dólares, né? Então foi um embaque muito forte para a indústria da tecnologia, principalmente nessa questão da IA nos Estados Unidos. E aí você tem dois pontos no DeepSeek. O primeiro, mais positivo, né, que é a questão de que é uma IA mais aberta, né, o código-fonte, os pesos utilizados para criar ali na estrutura LLM são abertos, né, as pessoas podem baixar, podem até rodar ele localmente, não precisa de um acesso à internet, por exemplo, como o ChatGPT, que é proprietário ali, mais fechado, exige. E você tem também a questão de que ele é infinitamente mais barato, né, o modelo todo do DeepSeek custou ali quase 80% menos de investimento que teve ali no ChatGPT. No momento em que o investimento em IA se questiona muito, né? É uma bolha, se vale a pena, se esse dinheiro vai dar retorno algum dia, esse tipo de novidade ali muda totalmente o paradigma. Mesmo que o ChatGPT e outros sigam por outras formas, com certeza essa questão do preço vai se tornar central ali do custo dessas operações e do impacto que elas têm, inclusive até em questão de resíduos sólidos, de meio ambiente, vai se tornar muito mais urgente, né? Por conta desse preço do DeepSeek. E eu falei nesse ponto positivo, mas tem esse negativo também, que é o que o Saulo comentou, né? Que é essa influência do governo chinês sobre a coisa toda, né? Teve ali, viralizou muitos vídeos que as pessoas comentavam sobre o massacre de Tiananmen Square, lá, né, nos anos 80, e que se perguntava pro DeepSeek sobre isso. Ele até começava a digitar a resposta, fazia umas linhas, né? Do rebelde misterioso, aquela foto famosa, né? Do homem com uns sacos de compras ali na frente dos tanques, desafiando. E que, né, ele começava a responder o DeepSeek e depois substituía por não tem informação sobre isso, né? Sinalizando ali uma clara censura com relação ao tema ali. Enfim, tem essa questão toda, vai ser um debate muito longo, a gente está começando agora, né? Essa entrada da China muito forte, e veio numa semana, né, se falou menos, mas que teve muitos outros avanços muito significativos da China na questão da tecnologia, em outros meios, até em questão de propulsão de foguetes. A China, na última semana, anunciou aí medidas que tiraram um pouco ali os Estados Unidos do rumo, né? Parece que vai precisar ter uma reação forte. O Donald Trump aí na presidência americana pode ter certeza que virá. Agora tem uma questão que é importante frisar, né? Que é o que os defensores do DeepSeek falam aí pela internet. Primeiro o ChatGPT não deixa de ter também suas próprias autocensuras. Tem, né? Não é exatamente um aplicativo, uma aplicação conhecida por ser livre de controvérsias. Muito pelo contrário, a OpenAI tem várias polêmicas, principalmente na questão ali, né, de patentes e questão de propriedade intelectual. A própria voz da Scarlett Johansson, né, a atriz hollywoodiana, está processando a OpenAI porque teriam usado a voz dela para alguns modelos de simulação de voz sem qualquer autorização, sem qualquer questionamento, consulta a ela. Então tem muitas polêmicas com relação a isso. E a outra é isso, né, que eu falei. O código do DeepSeek é mais aberto, então pode ser mexido, né? Não é um open source, não é uma plataforma colaborativa, mas qualquer pessoa pode ter acesso à hierarquia, à estrutura que eles criaram ali para o funcionamento da rede, do chatbot deles. Então, nada impede que você mude, tire qualquer tipo de censura. E como eu falei, não precisa nem de internet, pode ser rodado num computador desconectado. Então, isso poderia ser remediado, né? O que importa, né, que a estrutura que foi desenvolvida está valendo, digamos assim. Enfim, é um debate aí muito interessante para a gente ir acompanhando, né? E se está pegando de surpresa, deixando perplexos até os investidores americanos ali que vivem disso, imagina quem não está acompanhando isso todo dia, né? E agora eu vou aqui para o terceiro comentário do Pedro Neto. Ele fala aqui, presidente diz que governo
não está entregando o que prometeu, mas é cedo para projetar 2026. Na verdade, essa é a reportagem que ele comenta, que é o Lula declarando, né? E aí o Pedro comenta: vamos lá, Lula, precisa aparecer mais nos telejornais, com pautas de interesse do povo, pois o que hoje predomina é a opinião do mercado, e abrir espaços generosos para a participação da sociedade civil. O Pedro fala aqui de que é um dos grandes debates do governo Lula nesse exato momento, que é a questão de comunicação, né? A gente viu aí no início do ano, tiveram algumas mudanças, saiu o Paulo Pimenta, que era um deputado federal do PT do Rio Grande do Sul, muito mais, né, na militância do PT, um cara mais ativo ali dentro das prerrogativas ideológicas do partido, e entra o Sidônio Palmeira, que é um publicitário, né, vai mais na linha do marketing, e que está ali sendo assessorado. Chegou um pessoal também que cuidava das redes sociais do João Campos, prefeito de Recife, que é muito conhecido por fazer um bom uso, né, ser mais atrativo das redes sociais, principalmente o TikTok, essas coisas mais jovens, né, vamos dizer assim. E ainda é cedo, né, para falar se isso vai vingar ou não, essas mudanças na estratégia de comunicação do governo. O que dá para a gente dizer muito claramente o governo vem levando aí de remada, né, nesse assunto aí da oposição, tem perdido bastante nessas plataformas, né. Você teve um exemplo mais claro agora, recente, a polêmica do Pix, a mudança de regras, né. Muita mentira também, né, dizendo que o governo ia taxar quando isso nunca teve em discussão. Outros debates ali bem forjados na desinformação mesmo, mas teve outras críticas que eram até pontuais, que faziam sentido ou que estavam dentro do debate democrático. E dessas polêmicas aí, dessa discussão que se sobressaiu, o episódio que virou meio que clássico, foi o vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, lá do PL de Minas Gerais, que chegou ali a bater mais de 325 milhões de visualizações em meio ali dos dias da polêmica, né, que ele critica, que ele diz até textualmente que ele acha que não vai taxar, né, agora a questão do Pix, mas ele não acredita que no futuro, né, não vão tentar pelo menos. Enfim, gerou uma polêmica muito grande ali e o governo não soube responder muito bem, né? A verdade é essa, você teve a resposta mais contundente que viralizou, que teve a linguagem das redes, que ali conseguiu entrar no problema, foi a deputada Érica Hilton, do PSOL lá de São Paulo, que gravou um vídeo mais ou menos na linha do Nicolas e conseguiu bater ali mais de 100 milhões de visualizações. Mas ali o estrago já estava um pouco feito, o governo já tinha recuado com relação à mudança do Pix. Então mostra que tem uma fragilidade ali, né? O governo ainda insiste muito em comunicação institucional, em grandes produções, em campanhas publicitárias, quando a gente sabe que hoje a lógica da coisa mudou um pouco e está muito mais na presença, né? O governo grava um vídeo para lançar na semana, uma superprodução, enquanto ali muitas vezes a oposição está permanentemente gravando 20, 30, 40 stories, ou reels, ou TikToks, e jogando nas redes sociais deles ali, isso sendo compartilhado por centenas de milhares, quando não de milhões de pessoas. Então tem uma dificuldade aí, que até isso que o Saulo comenta aqui, enfim, né, tem que, inclusive, ver onde isso vai dar, porque já estão aparecendo outros episódios. A gente teve recentemente a questão ali foi jogada, não foi o governo não propôs nada, não estudou isso, uma reunião com empresários do setor alimentício, procurando estratégias para baixar o preço das comidas. Foi uma proposta que partiu dos empresários, falando, a gente pode criar datas paralelas, digamos assim, de vencimento, né? Para alguns produtos específicos, não eram produtos frescos como carne, vegetais, nada disso, mas poder ter uma data de validade diferente para ultraprocessados, laticínios, aquela coisa que dá para você atestar com pesquisa, com estudo, que pode ter uma durabilidade maior e tudo mais, enlatados e tudo. E aquela história, né? Esse debate nunca foi proposto pelo governo, nunca foi colocado em pauta, nunca virou projeto de forma alguma. Acabou chegando muito nas pessoas nas redes sociais como aquela headline, né? Um vídeo alarmante dizendo: governo quer botar carne podre na sua mesa. Enfim, o governo não soube responder. Você não tem deputados, senadores do governo que têm habilidade, muitas vezes, para repercutir essas coisas do tamanho que muitas vezes a desinformação chega, né? E aí vai perdendo de braçada, de remada, né? Como eu falei agora há pouco. Um exemplo, para não falar que é só da esquerda, de boa comunicação, nesse sentido, veio agora essa semana. A gente está vivendo agora esses dias um novo reajuste aí no preço do diesel, que vai afetar o preço de todas as outras coisas, puxa inflação, porque o diesel é muito ligado ao frete, né, dos caminhões e tudo mais. Teve um reajuste por conta de uma decisão tomada ano passado pelo Conselho de Secretários das Fazendas, né, o CONFAZ, que é um órgão que reúne secretarias da Fazenda dos estados, logo um órgão de deliberação estadual. Vai chegar esse aumento. Alguns proponentes da oposição já acusam de ser culpa do governo, né? Do jogo. O Lula, o pessoal da esquerda também culpava o Bolsonaro por ajustes que vinham pela Petrobras, muitas vezes durante o governo do Bolsonaro.
Mas quem fez uma explicação interessante sobre isso foi o senador Cleitinho, olha só, do PL de Minas Gerais, né, que é um bolsonarista, não tá fazendo isso para defender o governo, faz isso porque ele quer disputar contra o Romeu Zema, né, daqui a 2 anos lá em Minas Gerais, mas ele grava um vídeo explicando né, que a decisão dessa vez não é do Lula, e sim dos secretários estaduais, e ele destaca que o secretário lá, ou a equipe do governo de Minas, teria aprovado essa questão, então o Zema, de alguma forma, teria mais culpa do que o Lula. Enfim, é um debate a ser feito, mas um vídeo gravado pelo Cleitinho na frente de um posto de madrugada, assim que estava aumentando o valor da gasolina, simples, sem técnica nenhuma, em 30 segundos, e tá aí viralizando, batendo milhões de visualizações. Mas, enfim, mostra que a lógica é um pouco diferente e o governo Lula talvez não tenha se atentado a isso ainda. Ainda está muito na marketing dos anos 90, campanha publicitária, grandes fotos, vídeos, quando às vezes, né, não precisa de nada disso. Uma câmera de 2 megapixels na frente de um computador já resolveria para a estratégia de comunicação do governo. Enfim, sinal dos tempos. E esse foi o nosso para começo de conversa, aquele nosso espaço aqui todo sábado que a gente está trazendo os principais assuntos da semana, né, da política nacional do Brasil, mas também aqui do Ceará, também de Fortaleza. E participe com a gente. Você pode enviar o seu comentário, pergunta, sugestão, crítica para o nosso e-mail, né, relacionamento@opovo.com.br, mensagens no Instagram do Povo Mais e também, né, comentando uma das nossas reportagens do Povo Mais, como fizeram aqui alguns dos que participaram com a gente hoje. Participe, esse espaço é seu. A gente não tem medo do debate não, tá sempre aqui. O nosso para começo de conversa é isso. Um abraço, até o próximo sábado.